Esta é uma canalização em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Os 9 Aspectos do Ser Humano. Ela foi dada no Monte Shasta em 21 de junho de 2013. Essa e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Esta é uma canalização em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Os 9 Atributos do Ser Humano. Ela foi dada no Monte Shasta, Califórnia, em 21 de junho de 2013. Essa e outras canalizações de Cryon podem ser encontradas no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Alguns irão perceber que a sala muda. Estarão certos. Pois essas reuniões não são um mistério para Deus. Meu parceiro abre o portal na pineal. E ele sai de lado com seus filtros, sua parcialidade, e ele permite isto vir, que ele sabe que é puro. E através dos anos, ele permite a tradução de uma linguagem multidimensional para ser linearizada naquilo que vocês ouvem. E, portanto, o homem que diz que ele apenas compreende e fala apenas um idioma está errado. Pois a razão pela qual ele tem problema com qualquer outra linguagem, aprendendo qualquer outra coisa, é que ele está concentrado em traduzir o que vocês ouvem. E por 23 anos, eles têm estado praticando para que o que vocês ouvem agora e percebem agora seja tão puro quanto possa ser de seu corpo, conforme ele se conecta com o outro lado do véu. E isto é canalizar. Portanto, o grupo que está aqui na sala tem sido esperado. E o grupo que está ouvindo, e talvez o que vocês chamaram num momento posterior, também era esperado. E a ironia, mais uma vez, é que se vocês perguntarem ao grupo que está ouvindo em um momento mais tarde, eles dirão que estão ouvindo agora. E, portanto, você precisa definir o agora. E se torna um quebra-cabeças. Pois o quebra-cabeças que estou prestes a trazer a vocês é maior do que isto. Pois eu estou prestes a definir as 9 energias do ser humano. Isto foi dado a vocês em pedaços e partes de forma obscura pela última década. Nós nunca fizemos uma canalização onde essas coisas foram colocadas juntas, como estamos fazendo hoje. Nós não queríamos fazer isto. E o motivo é porque estava antes do seu tempo e agora é o tempo. Há uma energia de sabedoria e aceitação nesta sala. Aqueles que estão na sala, que estão sentados e ouvindo, são velhas almas. Nós definimos a velha alma como aquele que despertou em muitas vidas, até o ponto onde a próxima vida após o despertar cria um despertar posterior até que você desperta quase que ao nascer. A velha alma sabe como é quando eles chegam a uma certa idade, talvez até mesmo como um adolescente, percebendo que o que está diante deles espiritualmente é diferente de qualquer outra coisa que foi ensinado por sua família. E isto se encaixa em todos vocês. Alguns de vocês sentem que acabaram de despertar agora. Eu tenho notícias para vocês. Vocês estão simplesmente se lembrando do que vocês sempre souberam. E não é um mistério que a velha alma está aqui. Quando nós dizemos que esperamos você
Eu quero dizer, você, seu nome entra aqui. Meu querido, não é um mistério para Deus o caminho da sua vida. Não é um mistério aquilo pelo que você passou. Para chegar aqui, não é um mistério a decisão que você tomou e talvez as dificuldades para fazê-lo. E os caminhos são tão diferentes. E, no entanto, a família é muito a mesma coisa. O amor de Deus é assim. Ele ressoa em cada um de vocês de forma diferente. Mas quando você começa a olhar nos olhos uns dos outros, seja de longe ou mais próximo, a primeira coisa que você vê é o Deus nele, saudando Deus em você. E, portanto, a reunião é honrada e nós queremos adicionar a isso, conforme sempre fazemos. Pois queremos trazer a família que partiu, e alguns de vocês sabem do que estou falando. Alguns dos membros da família que partiram são recentes, outros não. Mas isto está em sua percepção do que é recente e o que não é. Nós queremos trazê-los para a sala, para ficar ao seu lado, conforme a mensagem entregue. Para formar um círculo ao redor deste grupo, que está à minha frente agora. E nós teremos esta família para que ela permaneça, mesmo quando as luzes se apagarem. E não há um problema, pois não há relógio para nós. Tudo está no agora. Para eles, 3 dias é um piscar de olhos. E nós queremos estabelecer os tons da sala e mantê-lo neste nível. E o que eles trazem para esta reunião é a sabedoria passada, combinada com a sabedoria atual, como um catalisador para a sua compreensão. Agora, deixe-me começar o quebra-cabeças. Estas coisas são complexas. Elas não necessariamente se encaixam juntas de forma linear que você poderia esperar. Todas elas, tudo o que estamos apresentando, acurado, em sua própria forma, traduzido para a linearidade para você, para que você possa compreender mais sobre vocês mesmos. Todo o propósito da canalização é expandir a grandiosidade do processo evolucionário humano. Vocês estão começando a compreender mais de quem vocês são. E alguns querem uma lista, portanto, damos a você. E, no entanto, após darmos a lista, talvez ela não faça sentido. Deixe-me comparar isto a uma refeição que é preparada. Você está olhando para o livro, que você diz que é o livro de receitas, e olha para a lista. E tem todos os ingredientes, todos os temperos, você então cozinha a refeição. E conforme você consome a refeição, onde estão os temperos? Está em cada pedaço da sopa. Ele está entrelaçado com todos os outros ingredientes, de forma que a refeição é consumida como uma única coisa. E, no entanto, o cozinheiro vê como muitos. Portanto, aquela única coisa que está diante de mim, chamado ser humano, mas eu gostaria de dar a vocês os ingredientes. Não deixe essa metáfora de fora, dizendo que já é tempo, não é? Pois todos os ingredientes ainda estão em vocês, assim como eles estão na refeição que foi preparada. Mas eu gostaria de separá-los para que vocês possam ver algo que talvez você não tenha visto antes. Todos os números que eu dou a vocês, e não são tantos assim, têm energia. Pois quando nós falamos de grupos e números associados a eles, são sempre energias metafóricas.
A sua percepção deles tem sido explicada, foi explicada no passado e, portanto, eles têm significados que vocês deveriam receber. Nos 9 elementos ou energias do ser humano, há 3 grupos de 3. O 9 representa completude. E, portanto, estamos dando a vocês o ser humano completo. Que ninguém adicione nada a isto, pois está completo. Haverá aqueles, talvez, que ouvirão a mensagem e dirão: bem, eu gostaria de adicionar o número 10. Já está completo, meus queridos. Portanto, se houver outra energia ou outra percepção de que você acredita que deveria estar na lista, isso pertence aos 3 grupos de 3. É difícil explicar o que vem a seguir, pois em uma receita vocês veriam que cada simples elemento é único. No entanto, nos 3 grupos de 3, pareceria haver repetições. E, na verdade, não são repetições de forma alguma. Os 3 grupos são identificados como o grupo humano, o grupo de alma e o que nós chamaremos o grupo de apoio. Ou aquele que é complementar ao ser humano. Portanto, eu gostaria de começar explicando o mais simples primeiro, o mais complexo em segundo lugar e o mais mal compreendido em terceiro lugar. E neste processo de explicar, eu direi a vocês imediatamente que há um quebra-cabeças. E o quebra-cabeças é que o eu superior está em todos os 3. Agora, este é um quebra-cabeças porque em uma receita você não tem isto. Nesta receita, sim. Portanto, vamos ajudar vocês dizendo que o eu superior que vocês poderiam considerar será identificado em cada um dos 3 grupos como pertencendo a algo diferente. E eu preciso dizer a vocês algo sobre o eu superior. É o único elemento que está em todos os 3 grupos. O eu superior, o que é? Ele foi definido muitas vezes, e eu não posso dar a vocês uma definição que seja melhor do que qualquer uma que eu já dei a vocês. Ele é a fonte central. Se eu puder explicar a você quem você é e com quem você está quando não está no planeta, você ainda não compreenderia. Como você pode ter um nome representando todos? Como você pode ser parte da sopa e ainda identificado pelo nome em luz? Não está em sua consciência compreender este conceito. E, portanto, meu parceiro tenta linearizar isto, conforme ele dá um passo através das coisas que eu estou dando a ele, traduzindo os grupos de pensamento que ele está recebendo da melhor forma que ele pode. É o 3 em 1. É o 1 em 3. Mas o eu superior tem precedência, se você desejar chamar desta forma, sobre todas as outras energias, pois ele está lá 3 vezes. Se eu dissesse as palavras para você, a fonte central criativa, qual seria a sua percepção? Seria Deus? Seria física? Seria ambos? Estas são as coisas que são os quebra-cabeças para o ser humano. Portanto, nós vamos identificar as 9 energias para você, para que vejam não apenas a complexidade, mas a grandiosidade do ser humano. Mas, junto com isso, daremos a informação de que dentro de você, mais do que qualquer outra coisa que nós queremos que você compreenda, está Deus. Além de definições, você é o seu próprio Criador. Agora, conforme eu passo através disso, você verá um pouco mais
do porquê você não sente isto imediatamente. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que estes 9 elementos, divididos nos 3 grupos de 3, representam o ser humano hoje. E que as definições que eu dou hoje poderão mudar amanhã, porque vocês estão evoluindo. Alguns dos aspectos que eu introduzo poderão literalmente fundir-se mais tarde. Pois conforme o ser humano progride em uma forma espiritual evolucionária, estes elementos começam a mudar. Sempre haverá 9. Eu também adicionarei ao quebra-cabeças e darei a vocês algumas perguntas intelectuais que eu responderei. E vocês talvez ainda não compreenderão. E vocês estão livres para não compreender. Não é necessário, meus queridos, consumir a refeição da majestade de Deus para compreender o que acontece. Não é necessário. Pois você, quando sente o amor de Deus em sua vida e recebe a cura, saber as minúcias de como aconteceu. Você compreende? Não é necessário você olhar dentro do microscópio, examinar as células para saber como elas foram curadas, para que você saia diferente de como chegou. Compreende? E se você fizer isto, então eu posso começar. Se você fizer, eu posso começar. O grupo mais simples de definir é o grupo humano. Vocês se relacionam com isto. O eu superior, no ser humano, residindo no DNA, no nível corporal, é o número 1. Número 2, conforme você poderia esperar, e nós já identificamos isso no passado, é a consciência humana. A consciência humana não está separada do eu superior. Simplesmente é um dos elementos dos quais gostaríamos de separar, porque ele está em 3 dimensões. Partes da consciência humana estão se tornando multidimensionais, e isto é parte do processo evolucionário que irá mudar. Número 3 é o que nós chamamos inata, que é uma parte inteligente do corpo. É a parte que é acessada no momento através daquilo que vocês chamam de cinesiologia, ou a linguagem corporal, todos os processos que cruzam a ponte entre a consciência corporal tridimensional e aquilo que sabe o que está acontecendo no nível celular. Os 3 juntos criam o ser humano caminhando em 3 dimensões. Agora, conforme o ser humano evolui, estas coisas não apenas mudarão, mas 2 delas irão se aproximar. E nós não definimos para vocês, ou dito a vocês, quão separado elas estão. Mas eu direi a você, neste momento no planeta, com o ser humano operando menos de 35%, elas estão muito separadas. E nós já dissemos antes, porque você está aqui, enquanto você está aqui, você procura pelo eu superior, seu intelecto e sua consciência, todos juntos tentando descobrir como tocar essa parte de você que é a fonte criativa. Isto é separação? Você faz testes musculares para descobrir o que a sabedoria inata do corpo está pedindo e fazendo, permitindo e sentindo. Você pergunta muitas coisas. Você pergunta se está tudo bem fazer isto ou aquilo. Você pergunta se algo está acontecendo dentro do seu corpo que precisa ser acessado. Você está separado da sua estrutura molecular, ser humano. Você está consciente disso, não é? Você pode sentar-se na cadeira e pode ter uma doença em seu corpo e você está completamente inconsciente dela. As células brancas podem estar correndo para um lugar para combater a doença. Os alarmes estão soando e você não tem nenhuma dica até que você faça um exame sanguíneo. Isto é separação. Agora, deixe-me contar-lhes sobre o ser humano em evolução neste grupo. A sabedoria inata e a consciência começarão a andar juntos.
Cada um de vocês pode se tornar o seu próprio médico intuitivo. Você estará consciente do que está acontecendo através da intuição. E a ponte entre aqueles dois começará a reuni-los. No processo, a parte deste grupo, que é o eu superior, começará a se mostrar. E o que isso significa é que a sabedoria inata e a consciência humana irão todas concordar. Mesmo em situações que vocês não pensariam que poderia, que há parte de você que é sagrada. Você começará a compreender e ver que a morte não permanece. Aqueles que circulam vocês agora, que passaram e retornaram para este momento, se eles pudessem falar, vocalizar, eles gritariam para você que você é eterno e que você não tema esta passagem, porque você irá retornar mais cedo do que pensa. E a ironia é esta, que aqui está você se perguntando sobre a separação, tentando aprender sobre ela, e no entanto, quando você retornar, elas estarão juntas, e você irá despertar lembrando-se, não do que aconteceu hoje, mas o que aconteceu em todas as suas vidas. E isto manifesta-se na sabedoria. Isto irá se manifestar numa criança que se lembra de como ler e não, sem ser ensinada. Irá se manifestar em uma criança que se lembra como caminhar sem ser ensinada. Se lembra rapidamente das coisas que em seu mundo tridimensional são tão práticos que vocês acreditam que vocês estão ensinando suas crianças, mas isso virá automaticamente, e já era tempo. E isto é a evidência de que a parte espiritual do DNA está começando a aumentar sua eficiência. Este é o grupo 1. Esta foi muito fácil. O grupo 2 é o mais complexo e o mais controverso para aqueles que têm mente espiritual receber. Pois vocês tendem a linearizar tudo o que é Deus, assim como você tem feito com tudo o que é humano. As 3 partes são o eu superior, o que você percebe como o seu grupo de guias, e o terceiro, o mais difícil de compreender, é a parte da sua alma, que está sempre do outro lado do véu. Portanto, novamente, deixe-nos identificar este grupo de almas para você. O eu superior é parte dos 3, parte dos 9. O 1 em 3, o 3 em 1. Está sempre lá. Número 2, é difícil para vocês. Ser humano, você deseja que seus guias, ou o que quer, seja como você chame, aquilo que está separado de você, tenha mais sabedoria que você. E, portanto, isso vem como uma má notícia para alguns de vocês, pois são vocês. Precisa permanecer separado de você para poder ser o seu conselheiro no planeta. E como uma evidência do que estou dizendo é verdade, isto muda de energia conforme você aumenta a sua iluminação, conforme você está despertando para verdades espirituais, parecerá que estes guias mudam. Haverá, na verdade, um momento, e já descrevemos isso muitas vezes, quando parecerá que eles foram embora. Isto é o que nós chamaremos ir para o tempo zero, onde o que vocês chamam em suas palavras, tecnicamente, reboot. E eles retornam. Eles vêm do zero com mais informação e mais sabedoria, mais ajuda, com uma energia diferente do que antes. Vocês olham para eles na linearidade e pensam que são novos. Isso é muito engraçado.
Vocês até mesmo dão nomes, e isso é mais engraçado ainda. Eles são vocês. Como pode uma alma humana se separar e estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Bem-vindos à energia quântica. Não é difícil, é muito fácil. Em um estado multidimensional que não é linear. Não é impossível. E a mente intelectual linear deseja saber como eles comunicam uns com os outros. E não funciona dessa forma. Vocês acabaram de humanizar Deus mais uma vez. É isso que cria os mitos sobre o qual meus parceiros estavam falando mais cedo. Vocês precisam descobrir. Vocês não irão compreender, ou então vocês não compreenderão a beleza desse sistema. Quantos guias vocês têm? Descubram. 3. É claro. Este é o número catalisador. O catalisador na química, na física, é aquilo que muda algo mais enquanto permanece o mesmo. E isto é, então, a sabedoria, o aprendizado, a cura, o conhecimento, e é parte do conjunto de guias. Aqueles que ajudam com sua intuição, aqueles que geram a intuição, permanecendo separados, para que eles possam ter a grande cena, a visão geral. E imaginem, e adivinhem com quem eles trabalham. Isso é o que a maioria compreende equivocadamente. Meus queridos, uma parte de Deus pode realmente vir, receber um corpo físico, caminhar sobre o planeta com pureza? E a resposta é não, porque ele não pode ser sustentado em um corpo físico. Eles desapareceriam, queimariam, explodiriam. Você precisa vir em uma energia para o planeta. A fonte criativa não se coloca no planeta como a fonte criativa. Ela se separa. E, portanto, quando vocês vêm para o planeta, apenas uma parte da sua alma vem para cá. A parte que pode ser sustentada em um corpo físico. E mesmo que esses conceitos sejam complexos, eles farão sentido em um momento se vocês seguirem a linha de raciocínio. Então, não apenas vocês têm parte de você permanecendo fora do seu corpo físico, mas vocês têm outras partes que estão do outro lado do véu. Não é o seu eu superior, ele está separado. Agora, o que eles estão fazendo lá? Portanto, vamos falar sobre isto. Estão ajudando você. Você sabe como eles te ajudam? E você nunca pensou sobre isso. Se cada simples humano tem partes deles mesmos, na parte de Deus do véu, isto cria os potenciais da sincronicidade. É assim que vocês encontram aqueles que vocês não sabiam que encontrariam, porque há algo maior acima da escada, poderíamos dizer. Há um comitê acontecendo o tempo todo para ajudar a empurrar você e a te guiar para aqueles que você deveria conhecer. Você deseja ouvi-los congratulando. Quando você, em 3 dimensões, encontra aquele que você deveria encontrar para poder fazer as coisas que deveria fazer contra todas as probabilidades. Você quer ouvir um estádio preenchido com entidades dizendo, isso é bom, vocês conseguiram, você conseguiu. E todos eles estavam envolvidos. Mesmo o ser humano não iluminado. Ouçam isso. Tem pedaços e partes deles do outro lado do véu que estão na mente de Deus. Vocês compreendem isto? Portanto, um ser humano não iluminado pode ser parte da sua vida de uma forma catalisadora, porque parte dele está do outro lado do véu com a mente de Deus. Isto não é fácil de compreender, mas ajuda a compreender a frase contra todas as probabilidades. Percebe? Não é contra todas as probabilidades, é parte do plano. E é complicado para você, para nós é normal. É belo, é um sistema, é sagrado, esplendoroso. É isto que é a cocriação. Vocês estão trabalhando com todos eles. E você nem mesmo sabe. Isto irá te ajudar a compreender um pouco mais sobre o agrupamento familiar. Alguns de vocês ficarão desapontados.
porque vocês querem que o reino angelical esteja à sua disposição com um tremendo poder, magia, o que quer que seja. E você se sentará lá, em débito com eles, conforme eles ajudam você e te orientam, e este não é o caso. Por que não sair da concha e confiar em sua parte divina? Por que não sair da bolha e reconhecer que pedaços e partes de você são sagradas o bastante para que você possa confiar nelas? E que a sua intuição é a sua voz em seus ouvidos, você ajudando você. Isto é muito? Este é um novo conceito, ou será que é? Não desta cadeira. Pois aquelas são as palavras que eu tenho dito por 23 anos, mas agora é o momento onde vai cair em ouvidos mais maduros espiritualmente, compreendendo que é o que está mudando. Portanto, vamos prosseguir para o último e mais mal compreendido grupo de todos. Mas antes de fazermos isto, vamos demorar um tempo no grupo da alma. E vamos falar sobre um quebra-cabeças que será resolvido no próximo agrupamento. Nós falamos muitas vezes do profeta hebreu Elias. Este mestre, um dos únicos seres humanos que selecionou por livre-arbítrio ascender enquanto outro ser humano tomava notas. E você encontrará isso em suas escrituras. E o que eu quero que vocês revejam e vejam e reconheçam é a metáfora do que o observador viu quando Elias ascendeu. Ele se transformou em luz. E um veículo, aos olhos do observador, o veículo do dia, uma carruagem, o levou para o céu. E a carruagem era puxada por 3 cavalos brancos. A carruagem recebeu o nome, em hebreu, em hebraico, para corresponder ao princípio de guiar. E em hebraico o nome foi Merkaba, ou Merkabah para alguns. Os 3 cavalos brancos, metaforicamente, são metáforas das 3 energias da alma. Portanto, vocês veem isso nas escrituras. Sempre esteve lá. Procure por isto nas principais religiões do planeta, o 3 e o 1. Pense você que seja correto ou não, isto é uma honra do 3, que novamente é o catalisador para a sabedoria e iluminação, que é dado livremente a você como parte do quebra-cabeças enquanto estão aqui. Vocês têm livre-arbítrio para despertar para a verdade de quem você é ou não. Aqui está a pergunta que o intelectual traz e eu responderei em um momento. Quando Elias partiu, seu corpo físico já não estava no planeta. Portanto, será que ele agora tem 6 partes? Porque o grupo humano de 3 se foi? Esta é uma boa pergunta, não é? Vou dar uma resposta em um instante. Os últimos 3. Nós chamaremos o grupo cooperativo, o grupo de apoio, separado do ser humano, mas na verdade não. Deixe-me fazer esta pergunta. Você está em um belo lugar. Você sabe que está numa montanha, mas você sabe que também está nas árvores, na grama, na beleza do céu. Você sente em todo lugar. Não é apenas na montanha, não é? Está no lago, na água. Há uma força vital ao redor de você que você pode compreender equivocadamente. Você é parte de Gaia, e Gaia responde a você. Nós fizemos uma afirmação no ano passado.
em uma canalização, em um topo de montanha, nos Andes. E a afirmação foi essa: não existe nenhum alpinista que seja ateu. E isto é verdade. Simplesmente pergunte a eles. Pois a majestosidade de Gaia está imbuída em cada célula. E o que eles veem lá é uma parte de Deus em Gaia e uma parte de Deus neles, fundindo-se. E eles simplesmente querem permanecer lá. Há aqueles que estão tão casados com a natureza, vocês sabem que eles estão, que eles irão fazer jornadas sozinhos para lugares apenas para estar lá sozinhos, apenas para absorver o que está lá. Pouco eles compreendem. Eles estão tão apaixonados porque eles são parte daquilo. Portanto, o terceiro grupo, o grupo cooperativo, é o que nós também podemos chamar o grupo Gaia, mesmo que isso não seja exatamente verdade. A primeira parte é o seu eu superior. Agora, como o seu eu superior pode ser parte de Gaia? Ele está em dois lugares, está em dois dos atributos. O eu superior na rede magnética do planeta, isso parece familiar? Há 23 anos, eu me apresentei como o mestre magnético. Meu parceiro deu uma gargalhada. Ele achou que eu era um anjo e que ele poderia colar em seu refrigerador. Eu gargalhei também. Da minha própria forma. Você é parte da rede magnética do planeta. Isso explica por que a astrologia funciona. Explica por que a consciência é afetada pela rede magnética e por que a rede magnética é afetada pela consciência. E os físicos sabem. E os satélites já provaram. E meu parceiro traz isso para a festa, poderiam dizer, quando ele apresenta a física de Gaia e da consciência. Portanto, você é parte de Gaia. E a rede magnética do planeta, uma sopa de energia multidimensional que responde ao vento solar, aos neutrinos e à padronização do Sol, criado pela gravidade dos planetas, tudo isso afeta vocês. Você é realmente parte deste sistema e não separado dele. Você não é um animal que caminha sobre o planeta esquecido de uma árvore. E você sabe disso. Alguns de vocês estão tão conscientes de estarem apaixonados por Gaia. É aí que está o eu superior nesse terceiro grupo. O próximo é muito mal compreendido, a rede cristalina. Uma rede esotérica invisível, multidimensional, que é colocada no lugar lá, ao mesmo tempo em que os humanos foram semeados, para poder capturar as ações humanas. O que vocês fazem nunca é esquecido pelo planeta. É uma rede de consciência planetária influenciada pela ação humana. É o motivo por que vocês podem permanecer em um campo de batalha que tem 500 anos de idade e ainda sentir, pois o que aconteceu lá ainda está lá. Nós dissemos a vocês que a evolução do planeta, especialmente agora, está começando a mudar a linearidade ou a não linearidade das ações dos humanos nesta rede. A rede irá responder muito mais à alegria, à gargalhada e à compaixão do que à morte, guerra e horror. E tudo isso é parte de Pachamama, tudo é parte do movimento do planeta, sobre o qual meu parceiro tem falado, a suavização da Terra. A mudança de consciência que foi predita, que eu disse a vocês em 1989, que era eminente. E agora vocês veem como esta rede, em particular, afeta você
e afeta todas as coisas que virão. Pois conforme vocês se movem para compaixão e alegria e amor, conforme você resolve problemas com integridade, isso se conecta com a rede, aqueles que seguem você irão captar isto. É complexo. Ele tem uma parceria com a majestade do ser humano. Isto é 8 de 9, não é? Bem, 9 é especial. E eu não posso dizer muito sobre ele, mas eu darei a vocês. Há uma energia cooperativa na vida do planeta. Precisa haver este equilíbrio. Eu não posso dizer a você ainda por quê ou como. Eu posso apenas dizer a você que o seu amor pelos cetáceos deste planeta está muito bem orientado. Eles são parte do sistema. Eu também direi algo a vocês que eu canalizei apenas uma vez antes, que vocês precisam ouvir e precisam ouvir nesta canalização. É que quando os pleiadianos vieram com todo o amor, com toda natureza apropriada, como uma raça graduada ascensa para plantar as sementes desse planeta de livre-arbítrio, eles não simplesmente plantaram nos seres humanos. Usem sua imaginação. É por isso que vocês os amam. E é por isso que em alguns casos, em algumas excursões que vocês fazem em lugares especiais do planeta, vocês podem entrar na água. E os golfinhos virão para vocês. Vocês já pensaram sobre isso? O que é? Para o que é que eles são atraídos? Eu deixarei que vocês pensem sobre este. Há mais coisas vindo, meus queridos. E conforme este planeta evolui, nós seremos capazes de contar um pouco mais sobre o papel que eles desempenham. Mas vocês já sabem da sua natureza sagrada. Vocês já sabem sobre as baleias. E os golfinhos, os cetáceos, são como uma biblioteca viva. Eles são importantes para vocês. Eles sustentam uma energia que é parte de vocês. E eles são um dos 9. E essa é a nossa história, a não ser a resposta ao quebra-cabeças do intelecto. Quando Elias ascendeu, quando você deixa o planeta e vai para o outro lado do véu, o que acontece com as 3 partes do ser humano corpóreo? Portanto, eu vou dizer a vocês, é um grande sistema, e agora vocês compreenderão por que a caverna da criação existe. A caverna da criação é aquele lugar, um lugar multidimensional que já descrevemos muitas vezes, que é real no planeta. Isso quer dizer que parte dele está em 3 dimensões e parte não está. Está escondido, nunca será encontrado e contém o que vocês chamariam uma substância cristalina ou um objeto, e não direi qual objeto, que contém o seu registro akáshico. Isso precisa permanecer aqui em uma forma que seja linear. E, portanto, a sua vida, quando você deixa, é imbuída neste objeto, se você quiser dizer assim, essa substância cristalina, se quiser chamar assim, que é única para o planeta, na caverna, pronto para que você retorne. E as 3 partes do ser humano corpóreo, no que vocês chamam esta vida, se tornam como um anel de uma árvore, naquele cristal particularmente imbuído. Quando vocês retornam, meus queridos, tudo que já foi, que a sua alma experimentou neste planeta, é captado daquele objeto linear particular e é colado em seu DNA corpóreo tridimensional. E é por isso que o seu registro akáshico, conforme você caminha, é tão completo, porque vocês nunca deixam o planeta de certa forma, de uma forma quântica, no entanto, de uma forma linear, para que quando você chegar de novo, você captará isto de Gaia e continuará o processo. É grandioso, é belo, é complicado de uma forma boa,
Isto honra o ser humano, é além do que você esperaria. Isso deve dizer a você que você não nasceu em pecado. Isso deve dizer a você que você nasceu magnífico e há um motivo, velha alma, para você estar aqui em 2013. Há um motivo porque nós queremos que vocês permaneçam aqui e continuem a irradiar a luz da sabedoria para aqueles ao seu redor, sobre a rede cristalina. Eu compreendo que esta mensagem em particular cria mais perguntas do que respostas. Você pode sair da sua bolha e simplesmente estar com isto. Você pode não perguntar pelas minúcias, pois isso não irá ajudar. E não irá ajudar. Eu quero que você gradue-se. Não para compreender as partes lineares disto, ou as partes não lineares. Eu quero que você se gradue para a parte da neutralidade, que é o que é. E mova-se para o próximo nível. E isto é um apreço pelo Deus interior e o sistema que junta os dois. Meus queridos, vocês são os planejadores. Vocês são Deus. E esta é a mensagem para esta noite. Vão para ela quando precisarem. E capturem qualquer parte dela que vocês precisarem novamente. Mas todas essas coisas são tão belas, são magníficas, tão elegantes. É do que se trata realmente o ser humano. Plantem as sementes de um planeta ascenso, pois é para aí que vocês estão indo. E assim é.